Pessoal, boa tarde. Vamos aqui ao nosso segundo dia de demonstração prática na nossa unidade curricular aqui de fundamentos de montagem e manutenção de conjuntos mecânicos, tá? Bom, pessoal, então conforme vocês devem ter reparado, lá na plataforma, né, do Class 1, eu deixei lá uma atividade que é uma entrega, na verdade, que vocês devem fazer, né? E para poder fazer aquela entrega, tá? Demanda essa aula de hoje, né? Então, a princípio que vocês viram na aula anterior foi apenas ferramentas, tá? Para que a gente já conhece as ferramentas, a gente vai usar ali a aplicação delas. E qual que é a nossa prática? A nossa prática é desmontagem e montagem dos redutores de velocidade com parafuso e rosca sem fim, né? Parafuso sem fim e coroa, tá? Redutores de velocidade com parafuso sem fim, né? Que é uma rosca sem fim e coroa, tá? Lá no processo produtivo de diversas indústrias, de diversos segmentos, a gente vai estar utilizando, né? É utilizado redutores de velocidade, tá? Igual, não sei se vocês lembram, nós falamos lá nas nossas aulas teóricas, né, sobre redutores. E agora é o momento de uma demonstração prática da utilização desses equipamentos que são muito usuais no segmento industrial, tá? Então, o que acontece? Para a nossa demonstração, a gente vai utilizar esse tipo de redutor, né, que é com rosca sem fim coroa, que é esse redutor aqui, ó, tá? Então, esse aqui é o redutor com rosca sem fim e coroa, beleza, pessoal? Aqui ele tem um eixo de entrada, tá? A gente chama isso aqui de eixo de entrada. O eixo de entrada é onde é acoplado aqui a máquina acionadora, tá? Então, é acoplado aqui um motor elétrico. Esse motor elétrico é acoplado aqui a uma alta rotação, né? Alta rotação em comparação à rotação de saída, obviamente, tá? Esse movimento é transferido pela rosca sem fim, que vai estar aqui. Eu vou desmontar daqui a pouco para vocês verem melhor. Então, esse movimento é transferido da rosca sem fim, que recebe o movimento do eixo de entrada, para a coroa, né? E a coroa que está aqui dentro, daqui a pouco a gente vai ver ela, recebe esse movimento, reduz esse movimento, né? Daí vem o nome de redutor, tá? E aumenta o torque, aonde esse torque maior ocorre nesse eixo aqui, que é o eixo de saída, beleza? Então, o que acontece, pessoal? Temos bastante aplicação desses equipamentos aí no setor industrial, independente do segmento, tá? Eu sei que alguns alunos aí estão trabalhando em indústria diferente, desde laticínios, né? E assim por diante. Então, assim, independente da indústria, muito provavelmente vocês vão se deparar com redutores, diversos tipos de redutores, tá? Nessa aplicação aqui, os redutores com rosca sem fim e coroa, beleza, pessoal? Esse é o tema aí da nossa aula de hoje, tá? Então, o que acontece, galera? Vamos voltar aqui para nossa explicação e eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa explicação aqui, porque através dela vocês vão conseguir responder ali as atividades, tá? Diversas informações, né, que eu vou estar passando aqui na aula de hoje serão necessárias para que seja respondido aquele questionário, né, que eu deixei para vocês lá no Class 1, tá? Então, dentre as várias coisas que vamos precisar, uma delas é um catálogo, beleza? Um catálogo técnico de rolamentos, tá? Que a gente tem alguns fabricantes que emitem esse catálogo. Então, qualquer um de vocês pode entrar no site da SKF, né? Da FAG, da Tinken, e encontrar lá esses catálogos que ficam disponíveis, tá? Por quê? Lá no trabalho de vocês vai ser necessário se colocar informações em relação a redutores, aos rolamentos desse redutor, tá? Então, o que acontece, pessoal? Depois que eu fazer a desmontagem desse redutor, né, que está aqui com a gente, eu vou estar falando lá para vocês, olha, o rolamento aqui, um exemplo, tá? Eu não abri ainda para mostrar para vocês, mas um exemplo.
um rolamento aqui é o 6205, né? Aí lá no trabalho vai estar pedindo qual que é a largura, qual que é a altura, né? E qual que é o diâmetro do furo desse rolamento. Então vocês vão ter a informação do código do rolamento, e com essa informação vocês vêm no catálogo, tá? Esses fabricantes aqui emitem esse catálogo e conseguem pegar lá as informações técnicas que são demandadas para a entrega do trabalho de vocês, tá? Aqui a gente tem aqui, galera, rolamentos, né? Ou seja, vamos fazer a manutenção de um redutor. Normalmente é necessário se fazer a troca dos rolamentos, tá? Nesse caso aqui, como é apenas didático, né? Apenas para demonstração, eu não vou colocar rolamentos novos, tá? Mas em uma situação real, ao fazer a troca ao fazer a manutenção do redutor, né? É necessário se verificar as condições dos rolamentos e, na maioria das vezes, realizar ali a troca, tá? Em algumas situações, até mesmo se o rolamento estiver em boas condições, a gente ainda faz a troca, tá? Para aumentar o negócio que a gente chama de confiabilidade, né? Então, é um princípio ali da manutenção centrada em confiabilidade. Então, tudo isso depende ali das características da empresa, tá? Também trocamos retentores, né? Lá na nossa aula teórica vocês já aprenderam sobre retentores. Também trocamos juntas, tá? Vou mostrar para vocês aqui algumas juntas, né? O que as juntas fazem. O óleo lubrificante, beleza? E os parafusos. Então, simulando, né? Como isso aqui é uma demonstração prática, então simulando a manutenção desse redutor, esses são os elementos de máquinas que seriam necessários para ser realizada essa manutenção. Além desses elementos de máquinas, também necessitamos, pessoal, de ferramentas, né? Ferramentas diversas, aonde a gente tem aqui o redutor, tá? Propriamente dito. Então, vou pedir aqui, ó, aqui tá aqui o redutor, certo? Que a gente vai estar utilizando aqui para nossa aula, tá? Também é necessária a utilização do verificador de folgas. Então, já deixei inclusive o verificador de folgas aqui separado, né? Na aula de ontem a gente aprendeu ali o que é um verificador de folga, para que ele serve. Então tá aqui o verificador de folgas, tá? É necessário chave de fenda, paquímetro, tá? Realizar diversas medidas. Então, eu já até deixei aqui o paquímetro separado, né? Por que é necessário o paquímetro, pessoal? Porque vocês vão ver que tem uma etapa aqui que pede para vocês informarem, por exemplo, quais são as medidas dos parafusos, né? Vocês devem colocar isso lá no trabalho. Então eu vou estar medindo os parafusos, né? Para responder ali o trabalho de vocês, será necessário assistir o vídeo, né? Então, com essas informações de medidas que eu vou estar colocando, que eu vou estar falando para vocês dos parafusos, é possível fazer ali a resposta do trabalho, tá? Além das medidas, também vai estar pedindo informações em relação ao passo, né, dos parafusos. Então, para isso, eu deixei separado aqui um medidor de rosca, né, calibrador de roscas. Então, eu vou estar medindo, filmando para vocês, e com base nessa informação é possível responder o trabalho, tá? Além de informações, aliás, além de ferramentas voltadas ali para medidas, calibrações, vamos precisar de chaves, né, pessoal? Chave combinada, né? Eu inclusive já deixei também aqui um jogo aqui separado, certo? Ó, tá aqui. Então a gente vai estar utilizando, né? Prestem atenção nas informações, porque o trabalho ele vai perguntar quais foram as chaves utilizadas, né? Desde combinadas até chaves Allen, por exemplo, tá? Então também já está separado aqui, ó, o jogo de chaves Allen, tá? Preste atenção nas medidas das chaves Allen que eu vou estar utilizando,
né? Eu vou estar frisando isso com vocês e vocês utilizam dessas informações ali para fazer o trabalho, tá? Até prensa, né? Daqui a pouco a gente vai lá na prensa, vou ensinar vocês como que se prensa alguma coisa, né? Se retira um rolamento, por exemplo, utilizando ou prensa ou o extrator, né? Extrator que a gente também viu na aula de ontem, tá? Então esse aqui é o nosso roteiro em relação a ferramentas, né, pessoal? Bom, dando ali continuidade, aqui a gente já tem aqui um procedimento que é basicamente, né, que vocês devem fazer, tá? Então basicamente foi isso daqui que eu coloquei lá como trabalho de vocês, né? Algumas etapas obviamente será feita por mim, tá? Pelo fato que eu estou fazendo a desmontagem aqui presencialmente, né? Mas as etapas que são destinadas a vocês fazerem estão todas lá no Classroom, tá? Então, por exemplo aqui, pessoal, organizar a bancada de trabalho, selecionar as ferramentas e instrumentos, né? Ao atuar no setor da manutenção, é extremamente importante termos as ferramentas que vamos utilizar próximo ali de vocês, tá? Por quê? Porque isso ganha em tempo, né? Em segurança e organização propriamente dita, né? Então, o que acontece? Imagina ali a linha de produção parada, você tem que entregar o redutor rapidamente, né? Você pegou ali, sei lá, o jogo de chave combinada e de repente lembrou que precisa de um martelo, né? Então você tem que parar o que você está fazendo para ir lá buscar o martelo. Então as ferramentas já separadas e organizadas, né, é um ponto de referência muito positivo ali para todos os profissionais que atuam ali no setor de manutenção, tá? Então memorize isso daqui, tá, pessoal? O famoso 5S, né? Então a gente tem que sempre estar utilizando alguns dos sensos, né, que o 5S demanda, tá? Desmontagem do redutor, né? Essa desmontagem do redutor eu vou estar fazendo aqui e vocês vão estar acompanhando, tá? Prestem atenção em alguns detalhes, como por exemplo, por onde eu começo, né? Qual eixo que eu desmonto primeiro, eixo de entrada ou eixo de saída, né? Então é uma coisa que tem que ser observada também, tá? Outra coisa, isso aqui já cabe a vocês, né? Tá lá no trabalho de vocês fazerem isso. Calcular a relação de transmissão, né? Considerando uma rotação de entrada de 1750 RPM. Então o que acontece? No trabalho de vocês, eu coloquei lá a fórmula, tá? Que vocês devem utilizar para calcular essa relação de transmissão, né? Então a fórmula tá lá com um exemplo também, né? Para acompanhar ali e facilitar ainda mais. E vocês vão calcular qual vai ser a relação de transmissão desse redutor que a gente vai trabalhar aqui, né? Considerando uma rotação de entrada, tá? De 1750 RPM. Então é como se o motor que estivesse girando o eixo de entrada, que eu mostrei para vocês anteriormente, estivesse ali com 1750 rotações por minuto, tá? Aí vocês vão precisar de duas informações, que são informações que eu vou passar depois do momento de desmontagem, né? Que é o que? Vou mostrar aqui na imagem do redutor para vocês. Que é a quantidade de entradas que tem aqui a rosca sem fim, né? Então existe rosca sem fim com uma entrada, duas entradas, três entradas, tá? Então, em relação a esse redutor que a gente vai desmontar aqui, eu vou falar e mostrar para vocês quantas entradas tem a rosca sem fim dele. E uma outra informação que vocês vão demandar também para a resolução desse cálculo é o número de dentes que tem essa coroa, tá? Então, eu vou mostrar para vocês que na coroa tem a letra Z seguida de um valor numérico. Então, o Z seguido desse valor numérico indica a quantidade de dentes. Então essas duas informações são necessárias para a resolução dessa questão que está no trabalho de vocês, que é a questão que pede para calcular qual que é a relação de transmissão, né,
desse redutor de rosca sem fim e coroa, tá? Outra coisa também, pessoal, que está no trabalho de vocês, pesquisar sobre todos os tipos de elementos de máquinas encontrados, né, no redutor, beleza? Então também vocês têm que fazer essa pesquisa em relação a informações técnicas, tá? Então, por exemplo, ao desmontar aqui, eu vou mostrar para vocês que nesse redutor tem diversos elementos de máquina, desde parafusos a retentores, né, rolamentos, e assim por diante, tá? Engrenagens, certo? Qual que é a atividade 4, né? Qual que é a missão 4 aqui? É pegar as informações que eu vou disponibilizar nesse vídeo em relação aos componentes que tem aqui, tá? E vocês vão fazer ali um pequeno relatório, pode ser até por meio de uma tabela, né, com colunas e linhas, informando qual que é o rolamento que tem e qual que é as especificações dele e a aplicação, no que diz respeito a rolamentos, né, obviamente. Mas também tem retentores, né? Qual que é o retentor desse redutor? Tem que ser informado nesse relatório, nessa tabela, né? Quais são os rolamentos utilizados nesse redutor? Aliás, os parafusos utilizados nesse redutor também tem que ser informado nessa tabela. Ou seja, toda e qualquer característica técnica que os elementos de máquina desse redutor tem, tá? Também, né, em uma tabela que eu já deixei pronta lá para vocês, preencher quais são os tipos de rolamentos encontrados, tá? Então essa aqui é meio que uma continuidade do último exercício. Então eu fiz uma tabela lá aonde fala rolamento, né? Vocês vão colocar a especificação do rolamento, por exemplo, do eixo de entrada aqui do redutor, né? Tendo a especificação do rolamento, é possível encontrar através do catálogo qual que é o seu diâmetro externo, né? Qual que é o diâmetro do furo, qual que é a altura e qual que é a aplicação desse rolamento. E essas informações têm que ser colocadas no trabalho de vocês, tá? Com base na característica do rolamento que eu vou mostrar aqui, né? Então eu vou desmontar, a gente vai pegar lá a capa do rolamento, vocês vão identificar qual que é o tipo de rolamento, né? Então, identificando o tipo de rolamento, vocês conseguem essas informações que a gente acabou de falar, tá? Outra coisa também, especificar os parafusos, né? Então, ao fazer a desmontagem aqui, pessoal, ao fazer essa desmontagem, nós vamos medir os parafusos de cada componente, né? Então, a gente tem aqui as duas tampas do eixo de entrada e as duas tampas do eixo de saída. Nessas tampas utilizamos parafusos. Serão aí, creio que 2 tipos de parafusos apenas, mas a gente vai ver ali no procedimento de desmontagem, aonde vocês têm que colocar qual que é o passo, né? Como que a gente vai descobrir esse passo? Eu vou estar medindo aqui com o calibrador de roscas, tá? Aí através do vídeo aqui, né? Vocês vão descobrir qual que é o passo para poder preencher o trabalho, né? Qual que é o tipo de rosca? Tá? Então vocês vão identificar também, né? Se a rosca desses parafusos é uma rosca métrica, é uma rosca Whitworth, né? Em relação a ser métrica ou Whitworth, é uma rosca de perfil triangular, é uma rosca de perfil quadrado, é uma rosca de perfil trapezoidal, né? Ou seja, vocês têm que saber identificar essas informações e eu vou estar mostrando para vocês aqui após o redutor estiver desmontado, né? Qual que é a classe do parafuso, né? Em relação à classe do parafuso, está direcionado aqui para dureza. Então vocês vão ver que na cabeça do parafuso é estampado qual que é a dureza, tá? Se é um parafuso 8.8, 9.8, 10.8, 12.9, então a gente vai ver essa informação assim que o parafuso estiver desmontado, né? E quais são as arruelas utilizadas? Então a gente já conhece aí que existem alguns tipos de arruela, né? Desde arruelas lisas até arruelas
de pressão, arruela dentada e assim por diante. Então vocês têm que preencher um tópico lá no trabalho também, informando qual que são as arruelas, né, utilizadas na manutenção desse redutor, tá? E também medidas, né? Outra coisa que pede um trabalho de vocês: elaborar um desenho técnico, tá? Elaborar um desenho técnico. Então, quando a gente fala desenho técnico, lembrem da matéria de desenho técnico, tá? Desenho técnico é diferente de desenho artístico, né? Desenho técnico a gente tem que seguir normas técnicas, tá? Desde linhas até margem na folha, tá? Uma legenda e assim por diante. De um dos elementos, né? Um dos elementos que o redutor tem, conforme a solicitação do professor, né? Então, o que acontece? Para essa etapa aqui, pessoal, eu vou estar medindo com vocês todas as características do eixo, tá? E vocês vão estar elaborando um desenho técnico do eixo, tá? Provavelmente aqui o eixo de saída. Então, quando estiver passando lá as informações do eixo de saída, né? As medidas do eixo de saída, prestem bastante atenção, porque vocês vão depender dessas medidas para fazer essa etapa aqui do trabalho de vocês, tá? Uma outra coisa que vocês devem fazer também: inspecionar aqui o eixo motriz, né? Para fazer essa inspeção do eixo motriz, eu vou estar fazendo a inspeção aqui com vocês. Vocês vão acompanhando aqui através do vídeo. E no trabalho de vocês lá, vocês vão se deparar com uma tabela 3.2, tá? Tabela 3.2. Nessa tabela vai ser possível colocar informações com base nessa inspeção, ok? Vou até mostrar aqui a tabela para vocês aqui, ó. Ó, essa tabela aqui, ó, tá no trabalho de vocês, tá? Tabela 3.2. E o que acontece? Essa tabela 3.2 é a tabela para inspeção do eixo, tá? Então, como que tá ali as condições do, por exemplo, aqui, da primeira base, da segunda base e assim por diante. Então, essas informações serão colocadas aqui, tá bom? Tabela 3.2. Dando continuidade aqui, pessoal. Preencher o formulário de conservação do equipamento. Figura 3.3. Então, a gente tem aqui, ó, a tabela 3.3, que também está no trabalho de vocês, tá? Aonde vocês devem preencher as informações com base no que eu vou estar filmando aqui, mostrando para vocês, beleza? Então, o que que acontece? Vamos supor aqui, né? Olha, a gente tem aqui a primeira opção, né? Tipos de desgaste das engrenagens, tá? Então, eu vou filmar, vou mostrar para vocês qual foi o tipo de desgaste que foi encontrado nas engrenagens, tá? Vocês vão estar preenchendo, né? Se eu resolver, beleza. Se eu não resolver, vocês vão marcar aqui a opção deixado e fazer aqui alguma observação de acordo com o que eu falo para vocês no decorrer do vídeo, tá? Então, esse vídeo é muito importante para a resolução desse trabalho. E dessa mesma maneira, o acompanhamento dos demais componentes que fazem parte desse redutor. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí. Se não entendeu, volta o vídeo, tá? Que facilita aí também para entender, né? Outra coisa também, aliás, por último aqui, né? É a montagem do redutor, tá? Montagem do redutor. Então, eu vou estar fazendo a montagem. Nessa etapa de montagem aqui, vocês vão estar apenas acompanhando essa montagem, né? Acompanhando essa montagem. E em relação aos componentes, materiais que foram utilizados, vai ter uma opção lá para vocês descrever, né, os materiais que foram utilizados com base nessas características que está mostrando aqui para vocês, tá? Então, no decorrer dessa desmontagem aí, a gente vai falando sobre os materiais utilizados, né?
qual foi o processo de fabricação. Então, por exemplo, a engrenagem aqui era de bronze, né? O processo de fabricação foi por meio de usinagem, que é a fresagem, tá? Então, é uma forma de já ter informação em relação à engrenagem, tá? Que é essa aqui, ou também chamada de coroa, né? Aí, da mesma forma, a gente vai falando sobre os demais componentes. Por exemplo, aqui o mancal, né? Ou os rolamentos, as juntas e assim por diante. Então, essa última etapa é colocar informações técnicas em relação, né, aos componentes que foram encontrados nesse período de desmontagem do redutor, tá? E aqui também a gente já vê uma aplicação de um conteúdo que estudamos também, que é a vista explodida, né? Que a gente viu lá em desenho técnico, aonde facilita para vocês, né, a interpretação do redutor, tá? Então, o que acontece? Para uma pessoa que já está na profissão há alguns anos, né, é possível se desmontar o redutor, né, misturar ali as peças. A pessoa que já tem uma certa experiência, ela tranquilamente pegar as peças e faz ali a montagem, tá? E para quem está começando ali agora, vamos dizer assim, né, como que é feito? Então, com a interpretação aqui das vistas explodidas aqui do redutor, né, dos componentes em desenho explodido, fica tranquilo a gente fazer aqui um passo a passo de montagem, tá? Então, por esse motivo, a gente tem aqui esse desenho para auxiliar vocês no procedimento de desmontagem, tá? Vindo aqui para o redutor, pessoal, o que a gente tem que observar? Vamos pensar aqui o seguinte. Então, o que acontece? Temos aqui dois eixos, tá? Eixo de saída, né? Que é o eixo que fica a coroa. E temos aqui também o eixo de entrada, tá? Eixo de entrada, que é o eixo que recebe o torque que foi proveniente do motor que foi instalado aqui, né? Basicamente, a desmontagem do redutor se baseia na desmontagem desses dois eixos, ou seja, em se retirar esses dois eixos, tá? Aonde eu vou começar retirando as tampas, tanto as tampas do eixo de entrada, tá? Então vocês vão observar que existe duas tampas do eixo de entrada, que é essa primeira tampa aqui, tá? Do eixo de entrada, e a segunda tampa do eixo de entrada, que é essa tampa aqui, ó, tá? Então a gente começa aqui retirando as duas tampas do eixo de entrada. E depois, galera, a gente vem retirar as tampas do eixo de saída, né? Que são essa tampa aqui, tá? E a tampa posterior, né? A tampa que fica aqui do lado de trás, certo? E para desmontagem de redutores que tem rosca sem fim e coroa, vocês já passam a aprender aqui, galera, vamos dizer assim, primeira norma universal no que diz respeito a essa desmontagem. Sempre desmontamos primeiro, tá? A gente tira as tampas, depois a gente retira primeiro sempre o eixo de entrada, beleza? Ou seja, sem as tampas, retiramos primeiro o eixo de entrada e depois a gente vem e retira o eixo de saída. Pronto, o redutor está desmontado. Alex, por que você falou aqui de norma universal? Então vamos supor que essas tampas estejam aqui no redutor, né, estejam retiradas, tá? Se eu tentar retirar primeiro o eixo de saída, devido à forma construtiva aqui da coroa, tá? Essa coroa não vai sair. Por que a coroa não vai sair? Porque ela vai ficar encostando lá na rosca sem fim do eixo de entrada, tá? Então, qual que é a norma para desmontagem de redutores? Retira-se primeiro o eixo de entrada, né? Retirou o eixo de entrada, rodando aqui a rosca sem fim, a gente vem e retira o eixo de saída. E no momento de montagem, o que a gente faz? A gente segue o processo inverso. Ou seja, na montagem, depois que foi trocado ali os rolamentos, montamos primeiro o eixo de saída e depois a gente veio com o eixo de entrada, tá? E uma observação que eu queria passar para vocês é que nas tampas, tá, pessoal? Nas tampas,
a gente sempre costuma fazer uma marcação, tá? Lembra do punção que a gente falou anteriormente? A gente sempre costuma fazer uma marcação para quê? Para auxiliar no momento que for fazer a montagem novamente, tá? Então, por exemplo, não sei se está dando para ver aí, olha aí, ó, se vocês observarem aqui, foi puncionado, tá? Ó, marca de punção aqui, certo? E temos uma marca de punção aqui também, ou seja, tanto do mancal, tá? Quanto na tampa do mancal. Então eu posso tirar essa tampa aqui sem problema, né? No momento de montar essa tampa, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar essa marcação de punção a essa marcação aqui que foi feita no mancal, né? E todos os parafusos já vão estar batendo ali, né? No momento dessa montagem, tá? Então, quando vocês se depararem com isso lá na manutenção de equipamentos, né? Essa puncionada tem essa finalidade, tá? Então deixa eu até mostrar outra aqui para vocês. Olha aqui, ó. Ó, a gente tem aqui uma outra tampa, tá? Tampa traseira. Vocês vão ver, ó, já existe aqui uma marca de punção, né? Na tampa. E existe também uma marca de punção aqui no mancal, né? Então isso vai acontecer em todas as tampas, tá? Qual que é a finalidade? Já está marcado, né? Eu posso tirar essa tampa, posso colocar da forma que eu quiser. No momento que eu for fazer a montagem aqui do redutor, tá? Eu vou seguir o que? Vou seguir essa marca de punção. Tranquilo, gente? No redutor, a gente tem aqui um graxeiro, tá? Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tem esse aqui, um graxeiro, tá? Muito provavelmente esse graxeiro aqui ele foi instalado porque originalmente esse redutor trabalha com óleo, né? Mas o que acontece? Ocorre muitas vezes ali por costume, vamos dizer assim, da equipe, né? Em algumas situações de se deparar ali com vazamentos, né? Nos retentores, tá? Aí o que acontece? Para poder sanar esses vazamentos, o pessoal adiciona graxa, tá? O que a graxa vai fazer? A graxa vai segurar esse vazamento de óleo. Lembrando que sempre gera uma pergunta assim: Alex, esse procedimento de se misturar graxa com óleo é correto, sim ou não, né? Sempre me perguntam isso daí. E a resposta é o seguinte: sim e não. Ou seja, é correto e não é correto. Depende de quê? Depende se a graxa tiver a mesma base do óleo, tá? Então o que acontece? Lá nessa disciplina, vocês lembram lá que a gente estudou sobre os tipos de óleo, né? A gente falou lá sobre o óleo mineral, o óleo semissintético, o óleo sintético, cada um tem uma base, né, específica. Então o que acontece? A base da graxa é a mesma base do óleo, pode-se fazer a mistura. A graxa e o óleo têm bases diferentes, né? Por exemplo, a graxa sintética misturada a um óleo mineral, aí já não pode, aí já perderia ali o efeito de lubrificação. Tranquilo, pessoal? Então o óleo, aliás, o redutor, ele é lubrificado com o óleo e aqui foi feito essa adição aqui de graxa, tá? Com a finalidade de auxiliar, ok? Então vamos começar aqui a desmontagem, tá, pessoal? Para começar essa desmontagem, como as ferramentas já estão aqui separadas, né? O que a gente vai fazer? Eu vou selecionar aqui a ferramenta adequada e vou retirar aqui a primeira tampa, tá? Deixa eu pegar aqui, eu vou usar a catraca para poder tornar aqui o tempo um pouco mais ágil. Bom, então pessoal, ao iniciar aqui a desmontagem, conforme eu disse para vocês, vamos começar aqui pelas tampas do eixo de entrada, tá? Tampas do eixo de entrada devem ter marcação, né? Essa aqui eu vou usar como referência essas duas marcações que estão aqui, tá? E a gente vem aqui no meu caso aqui eu vou utilizar aqui uma chave catraca, né? Por questão de tempo. E vamos fazer a desmontagem aqui dos parafusos da tampa,
tá? Para vocês conseguirem pegar aqui algumas informações que são demandadas lá na atividade de vocês, tá? Inclusive, essas informações diâmetro e tipo de parafuso. Então, pessoal, a gente está fazendo aí a desmontagem, né, da tampa do eixo de entrada do redutor, tá? Utilizando chave catraca, alongador e soquete de meia polegada, tá? Memorizem essas informações, porque são informações necessárias para execução da atividade de vocês. Beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui pro último parafuso, tá? Porque a gente vai estar medindo esses parafusos, retirando aqui a tampa para poder partir aqui para as informações do retentor e dos rolamentos. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. O que a gente precisa de informação aqui? Eu vou medir, deixar aqui na medida e direcionar aqui para focar para vocês, tá? Só um instantinho. Bom, então em relação ao diâmetro, né, do parafuso, o que você já consegue enxergar lá, pessoal? Notem que o traço aqui superior, tá, está coincidindo exatamente com o zero do nono, né? São 5 traços. Então esse é um parafuso 516 em relação ao diâmetro, tá? Parafuso 516. Em relação a comprimento, vamos medir o comprimento junto aqui. Deixa eu só posicionar aqui corretamente e eu falo para vocês aqui já o comprimento. Olha, então eu estou utilizando aqui, galera, a régua de profundidade aqui do paquímetro, né? Agora vamos lá para o comprimento lá na leitura da sua escala. Vou travar aqui para não ter risco de se movimentar, tá? E olha aqui, ó, o zero do nono coincidindo com qual traço? Então vamos pensar aqui o seguinte: esse traço aqui onde tem esse pontinho, eu já sei que é 3/4, né? A gente tem 2 traços após 3/4. Então depois do 3/4 a gente tem 13/16 e depois 7/8. Então esse parafuso são 5/16 por 7/8. Diâmetro e comprimento, tá? Então vocês já podem usar essa referência aqui para o preenchimento da atividade de vocês. Que na tampa do eixo de entrada, vou até tirar aqui o paquímetro. Na tampa do eixo de entrada foi desmontado 5 parafusos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 parafusos, 5/16 por 7/8, tá? E galera, o que acontece? Vocês estão vendo aqui que tem 2 locais que tem aqui, ó, um orifício, tá? E no mesmo sentido aqui também, a gente tem outro local aqui com orifício, né? Qual que é a finalidade disso daqui? A finalidade disso aqui, pessoal, é sacar a tampa, tá? Então o que acontece? Talvez eu venha aqui, ó, e não consigo retirar essa tampa, né? Existe a possibilidade de a gente vir aqui com parafuso, ó. Aí o que acontece? Só para vocês entenderem aqui. Existe rosca apenas na tampa, tá? Só na tampa aqui, certo? No mancal não, só na tampa. Então o que eu faço? Eu coloco aqui o parafuso, tá? Normalmente esse parafuso tá com a rosca na tampa da mesma rosca dos demais parafusos, tá? Então vou colocar aqui um parafuso onde tem rosca só na tampa. Do outro lado aqui também vou colocar um parafuso aonde também só tem rosca na tampa, tá? Chegando no mancal lá não tem rosca. Aí o que acontece, pessoal? Vocês concordam comigo que quando eu começar a parafusar mais um pouco, né? Esse parafuso ele vai chegar num ponto de encostar
lá no mancal. E o que ele vai fazer? Ele vai empurrar a tampa para cima. Tá dando, não sei se está dando para vocês perceberem aí, ó. Mas o próprio parafuso já está empurrando aqui a tampa para cima. Então o que acontece? Qual que é o benefício em relação a isso daqui? Não precisa dar uma marretada, tá? Porque às vezes a gente pega ali um mecânico inexperiente, essa tampa talvez está colada, ele vem aqui, ó, com uma talhadeira, né? E bate a talhadeira com a marreta aqui entre a tampa e o mancal, né? Beleza, descola a tampa. Só que faz uma marca aqui, um calo aqui na tampa, tá? Aí muito provavelmente quando esse redutor tiver com óleo, vai vazar óleo exatamente por esse local onde houve essa batida. Tranquilo? Então a finalidade desses parafusos aqui que tem rosca só na tampa, aliás, desses furos que tem rosca só na tampa, é sacar essa tampa, tá? Então o que a gente acabou de fazer aqui, pessoal? Fizemos a desmontagem da tampa do eixo de entrada, tá? Ah, tá, e uma informação que também vai pedir aqui, né? E que eu não falei para vocês, é o passo, tá? Então, para se verificar o passo desse parafuso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o calibrador de roscas, né? Ó, calibrador de roscas. Aí vocês estão vendo que no calibrador de rosca a gente tem diversos pentes de rosca, né? E eu vou colocando aqui, ó, até um desses pentes coincidir exatamente com a rosca aqui do parafuso, tá? Eu vou encontrar aqui e já mostrar para vocês coincidindo, tá? Só por questão de tempo. Bom, pessoal, então o que acontece? Encontrei aqui o pente de rosca, né, que coincidiu exatamente com a rosca desse parafuso, tá? Então, se eu colocar qualquer um dos demais que a gente tem aqui, eles não vão coincidir, o único que vai coincidir é esse daqui, né? E vocês conseguem identificar lá que está escrito, não sei se está dando para ver, mas está escrito ali 18G, tá? O que é esse 18G? Indica que esse parafuso é um parafuso em polegadas, né? Que tem 18 fios por polegada, tá? 18 fios por polegada. Então, se for necessário identificar esse parafuso, já é possível você saber que ele é um parafuso 5,16 por 5,16 de diâmetro, né? Por 7/8 de comprimento, tá? 18 fios por polegada, beleza? Parafuso sextavado, 5,16 por 7/8, 18 fios por polegada. 5 parafusos na tampa aqui do eixo de entrada. Tranquilo, pessoal? Então, com essas informações aqui, vocês já conseguem preencher essa primeira etapa aqui do nosso do trabalho de vocês, que vai ser entregue ali na sexta-feira. Beleza? Vamos estar dando continuidade aqui. Pessoal, desmontamos ali, né? A primeira tampa do eixo de entrada. Agora vamos para a segunda tampa do eixo de entrada, tá? Essa segunda tampa aqui tem também 5 parafusos, certo? Que são os mesmos parafusos, tá? Então o que acontece? O trabalho de vocês aí, vocês já podem escrever que são 10 parafusos para as duas tampas do eixo de entrada, tá? 5 em cada tampa. Aonde desses 10 parafusos, as medidas deles são, vou repetir aqui de novo, tá? 5,16 de diâmetro, 7/8 de comprimento e 18 fios por polegada. Tranquilo? Vou fazer desmontagem aqui para a gente desmontar as tampas do eixo de saída, medir os parafusos e já fazer a desmontagem do redutor. Tirando aqui o quarto parafuso, tá? Agora vamos aqui para o quinto parafuso. Ao retirar esse quinto parafuso, vamos colocar aqui, pessoal, nos furos para sacar a tampa, tá? Lembrando que aqui a gente só tem rosca onde? Só na tampa, não tem rosca no mancal. Então quando eu venho aqui, ó, e coloco um parafuso aqui, ó, meio sujo aqui, mas
dá certo. Deixa eu passar aqui pro outro. Então o que eu tô fazendo aqui, pessoal? Tô colocando aqui o parafuso, ó, tá? Esse parafuso, quando ele chegar, ele vai seguir aqui a rosca da tampa, né? Quando ele chegar no mancal não tem rosca, né? Então o que ele faz? Empurra a tampa para fora, né? Então dessa forma a gente consegue ali retirar essa segunda tampa. Beleza, pessoal? Tranquilo. Bom, pessoal, então vamos retirar aqui, ó, segunda tampa do eixo de entrada, tá? Mesmo procedimento do anterior, tá? 10 parafusos, vocês já conhecem as medidas desse parafuso. Aqui você já consegue identificar que a gente tem aqui os rolamentos, tá? Daqui a pouco eu vou estar desmontando esse eixo de entrada aqui, para poder pegar aqui as especificações dos rolamentos, certo? O que a gente faz aqui agora, pessoal? Vamos desmontar aqui agora as tampas aqui do eixo de saída, tá? A gente desmonta as tampas e depois a gente volta aqui e tira primeiro esse eixo de entrada. Então vamos lá. Ó, virei aqui o redutor. Muito provavelmente os parafusos serão os mesmos. Lembrando aqui de conferir a marcação, tá? De referência aqui, para poder fazer a montagem depois, certo? Aí a gente consegue já tirar aqui os parafusos. O que acontece, pessoal? Os parafusos são exatamente os mesmos, tá? Então o que acontece? Nas tampas do eixo de saída também temos parafusos. Vou repetir a medida aqui: 5,16 por 7/8, 18 fios por polegada, tá? Nessa primeira tampa, né, a tampa traseira aqui do eixo de saída, são 5 parafusos, ok? Então vamos lá desmontar. Tiramos aqui mais um parafuso, tá? Daqui a pouco a gente vai identificar aqui melhor em relação a junta que vai nele e o retentor, tá? Retirei aqui os 5 parafusos, pessoal. Então vamos retirar aqui agora a tampa, ó. Retirei aqui a tampa, tá? Vocês vão precisar da especificação desse retentor, certo? Então o que a gente tem aqui de elemento de máquina? Temos uma junta e temos um retentor, tá? Daqui a pouco eu vou estar desmontando o retentor para vocês pegarem as especificações que ele tem, beleza? E também, galera, daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre o rolamento, né? Então, o que acontece? Internamente nesse eixo a gente tem aqui um rolamento, né? Que é um elemento de máquina, aonde a gente vai pegar aqui a referência dele para vocês especificar todas as particularidades que esse rolamento tem, né? Conforme o manual do fabricante. Ok? Agora vamos para o outro lado. Então vamos retirar aqui, galera, a próxima tampa, tá? Primeiro, retirar aqui os parafusos. Muito provavelmente serão os mesmos, tá? Vocês viram que na tampa anterior a gente tinha ali 5 parafusos. Vou pegar aqui um só para referência aqui, ó, que são os mesmos, tá? Então o que acontece? Espero que tenha ficado claro para vocês.
Na verdade, esse aqui é um pouco mais comprido, mas provavelmente foi feita uma adaptação, tá? Ou seja, sumiu, né? Colocaram outro aqui um pouco mais comprido, tá? Mas vocês podem considerar a mesma medida. Vamos retirar os demais aqui. Então, pessoal, tiramos aqui todos os parafusos, tá? Essa tampa aqui é do eixo de saída, né? Vocês podem identificar que aqui a gente tem, olha, 1, 2, 3, 4. Observe que tem rosca na tampa, então é para saca, não tinha parafuso aqui, né? 5, 6, 7, 8, tá? Outro com rosca na tampa, então é para poder sacar a tampa, né? Então são 8 parafusos nesse redutor, tá? Então o que a gente faz agora? Vamos pegar aqui um parafuso, os mesmos que foram retirados aqui, né? E colocar esses parafusos na tampa onde tem rosca, tá? Lembrando que é apenas aonde tem rosca, aonde o próprio parafuso vai estar sacando aqui essa tampa, né? Vai estar empurrando a tampa para fora. O parafuso ele vai chegar lá no final, né? Temos que colocar aqui um aperto meio que por igual, tá? Porque tem que ser por igual, senão a tampa vai sair torcida, né? E o que acontece? Já empurrou aqui para fora, tá? Ó, empurramos aqui para fora, então já foi possível retirar aqui essa tampa. Tranquilo, galera? Temos aqui um verificador aqui de nível de óleo, tá? E temos aqui um outro rolamento, aonde daqui a pouco eu vou fazer a desmontagem aqui pra gente pegar ali as especificações desse rolamento, ok? Então o que a gente faz agora? Um procedimento aqui de retirar a rosca sem fim, né? Lembra que a gente comentou lá da rosca sem fim? Então a gente vem aqui pro procedimento de retirar a rosca sem fim e a coroa, tá? Porém, antes de retirar aqui a rosca sem fim e coroa, eu quero até desmontar, mostrar aqui para vocês sem tampa, tá? Para vocês entenderem, olha, o que acontece nesse tipo de redutor. Eixo de entrada, tá? Ó, o eixo de entrada é movimentado por um motor, né? Uma máquina motriz. Nesse eixo de entrada tem isso aqui, ó, uma rosca sem fim, tá? E essa rosca sem fim está movimentando quem? A coroa, beleza? Então, de acordo com que a rosca sem fim movimenta a coroa, esse movimento é transferido aqui para o eixo de saída, né? Só que notem que há uma velocidade menor em comparação à velocidade do eixo de entrada, tá? Por isso que a gente chama de redutor, né? Ele reduz a velocidade e aumenta o torque, tá? Aí, norma, tá, pessoal? Vamos desmontar. Retira-se primeiro o eixo de entrada para depois retirar o eixo de saída. Então, eixo de entrada, eixo de saída. Então, olha aqui, pessoal, vamos lá. Ó, retirou aqui o eixo de entrada. A inclinada aqui. Então a gente vem aqui, pessoal, ó, retira aqui o eixo de entrada, beleza, eixo de entrada retirado. Agora a gente faz a desmontagem aqui do eixo de saída, tá?
montar esse eixo de saída. O próprio peso aqui do redutor vai desmontar ele. Ó, tá? O eixo de saída desmontado. Ok, galera? Então a gente tem aqui o redutor desmontado, né? Vamos fazer aqui uma pequena organização e voltar apontando ali as especificações que cada elemento de máquina desse tem. Pessoal, após ser feita aqui a desmontagem, é possível acompanhar, né, os componentes para a gente pegar aqui as especificações, né, que, conforme eu disse para vocês lá na interação ao vivo, são necessárias, né, para estar respondendo ali o trabalho de vocês, tá? Por exemplo, esse componente aqui, né, é a coroa, como a gente falou, tá? Então a gente tem aqui eixo, certo? E coroa. A princípio vamos pegar aqui informações da coroa, tá? No segundo momento a gente vai desmontar aqui para poder pegar as características do eixo, né? Que coroa é essa? É uma coroa feita em uma mistura aqui, né? Uma liga, né? Composta por bronze, latão, dentre outros componentes, né? Níquel e assim por diante, tá? Uma coroa de dente helicoidal que contém aqui 34 dentes, tá? Prestem atenção aqui nessa informação, que essa informação é necessária para o desenvolvimento das atividades, né? Então temos aqui uma coroa com 34 dentes, tá? Em relação às características do eixo, a gente pega aqui na próxima aula. Nessa coroa, pessoal, está montado aqui 2 rolamentos no eixo, um rolamento de cada lado, tá? Um rolamento daqui e um rolamento daqui. Quais rolamentos são esses? Então tem um rolamento aqui, ó, certo? Tá um pouco apagado, deixa eu só achar aqui a especificação dele e já mostro para vocês. Aonde a gente tem aqui, pessoal, um rolamento 6209Z, tá? Rolamento 6209Z, rolamento da coroa 6209Z, né? Então, com essa informação aqui 6209 é possível encontrar qual que é o diâmetro externo do rolamento, tá? Qual que é o diâmetro interno, qual que é a altura do rolamento, né? Que é esse valor aqui, com essa informação 6209. E esse Z aqui se refere à blindagem, né? Então tem alguns rolamentos que a gente tem uma blindagem Z e outros ZZ, né? No caso do Z, indica o quê? Que a gente tem uma blindagem metálica, né? Apenas do outro lado, de um lado, né? Do outro lado não é blindado, conforme vocês estão vendo, tá? E também vai falar para vocês esse valor 6209, qual que é o tipo de rolamento, né? Então vocês vão indicar lá se é um rolamento de esfera, um rolamento de rolo, um rolamento de agulha, né? Aonde que esse tipo de rolamento é aplicado e assim por diante, tá? O outro rolamento, galera, que vai do outro lado da tampa aqui, pessoal, é um rolamento. Deixa eu só pegar a especificação dele aqui, ó. O outro rolamento, pessoal, que vai aqui do outro lado aqui do eixo da coroa, tá? É um rolamento 1209, beleza? Olha aqui, rolamento 1209. Então, conforme eu disse para vocês, com essa especificação é possível identificar quais são, né, os valores de diâmetro interno, diâmetro externo, a altura e a aplicação do rolamento, tá? Então esses dois, pessoal, são os dois rolamentos que vão no eixo da onde? No eixo da coroa, tá? No eixo da rosca sem fim, em cada lado do eixo, também temos aqui 2 rolamentos. Então a gente tem um rolamento aqui, vamos pegar aqui a especificação dele, ó. Rolamento 30207J, tá? É um rolamento de rolos cônicos, onde tem essa capa aqui, ó, certo? Rolos cônicos, tá? Então é um rolamento de rolo e é um rolamento, se vocês observarem, ele é cônico, né?
onde vocês vão ver no momento da pesquisa a aplicação desse tipo de rolamento, né? Que é um rolamento desenvolvido para locais que temos uma rotação não tão alta, grande carga, né? E pelo fato dele ser cônico, ele suporta força axial apenas em um único sentido, né? Então, novamente aqui, rolamento 30207, tá? Rolamento 30207. Aí, galera, tem aqui uma missão, né, que eu quero deixar para vocês. Até o momento eu dei aqui uma colher de chá, né? Falei para vocês a especificação do rolamento. Agora a gente vai fazer aqui o processo inverso, né? O que pode ocorrer na indústria, tá? Então a gente pega aqui, ó, é uma situação onde eu não tenho medidas, aliás, não tenho especificações do rolamento, porém com o parquímetro aqui eu posso pegar as medidas, tá? Com o parquímetro é possível pegar aqui as medidas. Então o que eu vou passar para vocês? Nós vamos medir aqui esse rolamento, tá? Para vocês conseguirem as informações a respeito de que tipo de rolamento que é esse. Então vamos lá. Então o que a gente pega aqui, pessoal? Medida externa, certo? Ó, vou fazer aqui com vocês medida externa. Então vocês estão vendo aí que externamente esse rolamento ele tem 72 milímetros, tá? Para vocês identificarem que tipo de rolamento é esse, né? Qual rolamento é esse? Então ele tem 72 externo e interno 35, tá? 35. E a altura desse rolamento, ó, vamos pegar aqui junto a altura. Vou pegar aqui com vocês. Opa, escorregou aqui, mas vamos lá. 72 por 35 por 18, tá? Então, rolamento de esfera, rolamento rígido de esfera, 72 por 35 por 18. São as medidas desse rolamento. Então, com essas informações, é possível ter também as especificações, tá? Nas tampas, pessoal, em todas as tampas são utilizadas juntas, tá? Juntas que na próxima aula eu vou ensinar como que é feita essa junta. O material de construção dessas juntas é o que a gente chama de papelão hidráulico. Então, em todas as tampas, né? Aqui a gente vai recuperar essas juntas, mas em todas as tampas a gente tem aqui juntas de papelão hidráulico, tá? E a informação que está faltando aqui é a informação dos retentores, né? Informação referente aqui aos retentores. Aonde a gente tem retentor em uma das tampas do eixo de saída, tá? A outra tampa é cega, né? E uma das tampas do eixo de entrada também temos retentor, tá? A outra tampa é cega, né? Igual vocês estão vendo. Aí o que acontece? Normalmente as informações do retentor ficam disponíveis na parte traseira que o retentor tem, tá? Mas então, como esse retentor está montado aqui, não é possível pegar essas informações. Mas o que a gente pode fazer? Mesma coisa, pegar as medidas e com as medidas pesquisar ali quais são as características do retentor, tá? Então, quais medidas que a gente precisa aqui, pessoal? Medidas do eixo interno, né? Medidas do eixo externo e a altura que o retentor tem. Para medidas do eixo interno, o que a gente pode fazer? A gente pode medir diretamente no eixo, tá? Então, se eu preciso saber qual que é essa medida aqui, galera, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no eixo, certo? Ó, eu já sei ali, ó, que é 35, tá? Essa aqui é a base do retentor, né? Obviamente é a mesma base do rolamento. Então já sei que o diâmetro interno desse retentor é quanto? 35 milímetros, tá? Em relação à medida externa, eu posso medir aqui na própria tampa,
tá? Ó, vamos lá. Ó, tô medindo aqui na tampa, pessoal. Encontrei aqui 60, certo? Então o retentor da tampa, tá? O retentor da tampa do eixo de entrada, ele tem 35 por 60, né? E a altura pode variar, né? Vamos considerar aqui uma altura de 8 milímetros, 8 ou 10, né? Pode ser aceitável, tá? E se for necessário pegar a medida do retentor do eixo de saída, repetimos o mesmo procedimento. Então o que a gente faz? Vamos aqui na coroa, a gente pega aqui, ó, medida do eixo, né? Qual que é a medida do eixo? A medida interna, né? Que é 45 milímetros, tá? Medida externa a gente pega na própria tampa. Lembrando que eu estou fazendo isso porque o retentor está montado e eu não vou desmontar. E as especificações ficam na parte de trás aqui do retentor, né? Então a medida externa desse retentor aí, pessoal, deixa eu só posicionar aqui corretamente, mas é 65, tá? Então ele tem interno 45, externo 65, e a altura que é referente à altura do retentor aqui, ó, podemos considerar 8 ou 10, tá? Que vocês acharem mais próximo aí de forma comercial. Bom, pessoal, então com essas informações que foram passadas para vocês, é possível responder grande parte aí da nossa atividade, né? Então vocês já têm informações da coroa, falta da rosca sem fim, tá? Lembrando aqui agora, quando vocês forem fazer o cálculo de relação lá da rosca sem fim, vocês vão notar lá que pede uma informação que é o número de entradas que a rosca sem fim tem, tá? Então o que acontece, pessoal? Se vocês observarem exatamente esse ponto aqui, ó, isso aqui é a entrada da rosca, certo? Essa rosca sem fim, ela tem apenas uma entrada. Estou girando aqui para mostrar para vocês que não tem mais. Ela tem apenas uma entrada. Então, quando vocês for calcular qual que é a relação de transmissão, a gente colocou lá um trabalho de forma hipotética no eixo de entrada 1750 RPM, tá? A rosca sem fim tem apenas uma entrada. Pode, né, acontecer na vida profissional de vocês se depararem com rosca sem fim com mais do que uma entrada. Nesse caso aqui só tem uma, né? Quando aumenta o número de entradas na rosca sem fim, isso é para que ela possa se movimentar mais rápido a cada volta, né? Então, com uma entrada eu faço uma volta completa em determinado tempo, né? Se tivesse duas entradas, a volta completa seria em metade desse tempo inicial, tá? Então essa rosca sem fim aqui tem apenas uma entrada. Coroa 34 dentes, igual a gente falou. E as informações em relação aos demais componentes eu passei para vocês, tá? Então com isso a gente vai estar finalizando aí a aula de hoje, né? Na próxima aula a gente inicia a etapa de montagem desse redutor, que é o redutor de coroa e rosca sem fim. Beleza?